Colega médico, colega médica, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Agenda Médica Lucrativa. Eu sou o Dr. Emanuel Figueiredo e eu ensino como médicos e médicas podem diminuir a dura e cansativa jornada de trabalho, abandonar de forma segura e consistente os atendimentos de convênio e as horas de plantão e ainda montar e fazer o lucro do seu consultório dobrar a cada 90 dias. No vídeo de hoje, quero falar de uma grande oportunidade para você. Oportunidade para você montar um consultório e ter uma carreira médica que você sempre desejou. E fica comigo até no final, assista esse vídeo até o fim dele que eu vou te falar o primeiro passo que você deverá dar e que eu dei para poder mudar de verdade a minha história dentro da carreira médica. Para a gente poder iniciar aqui, eu quero compartilhar com vocês um estudo que foi realizado e publicado pelo Conselho Federal de Medicina, que foi encabeçado pela professora Alexandrina, que ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que falava a respeito de suicídio e também de depressão dentro da classe médica. E o título desse estudo ele é muito chamativo, porque ele falava a respeito do seguinte: suicídio médico, um tema que não pode ser deixado para depois. O fato é que a grande parte dos colegas médicos, e no estudo ele fala que mais de 80% dos colegas médicos sentem algum grau de frustração, sentem-se tristes e muitos deles, inclusive 27% dessa demanda, infelizmente suicidaram-se devido a esse grau de transtorno depressivo que aconteceu dentro da sua carreira médica. E dentro desse estudo, o principal fator que foi levado em consideração para a frustração do médico ou da médica foi justamente eles terem enfrentado uma realidade de vida, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal, muito diferente daquilo que eles imaginavam lá atrás, lá quando a gente estava ainda dentro da graduação, dentro da faculdade. E também esse estudo mostrou o seguinte, que essa frustração, essa quebra de expectativa tem como principal causador as crenças que foram apresentadas durante toda a trajetória médica. Crenças essas apresentadas mesmo antes de entrar na faculdade, quando muitos colegas ainda eram estudantes de cursinho, por exemplo, crenças passadas pelos familiares, pelos amigos, crenças passadas na própria faculdade e também as crenças que foram apresentadas dentro da nossa própria classe. Então, por exemplo, quando lá atrás, isso aconteceu comigo e provavelmente deve ter acontecido com você também, quando eu disse para minha família, por exemplo, que eu iria fazer vestibular para a medicina. Naquela hora, passada ali aquela questão do orgulho, da felicidade, olha, o meu filho vai ser estudante de medicina, ele vai ganhar bastante dinheiro, ele vai ser uma pessoa que aonde ele chegar, ele vai poder trabalhar, vai ser muito bem recebido e respeitado perante a sociedade. Então todas essas crenças foram passadas para mim, talvez para você também, antes mesmo de finalizar a faculdade, antes mesmo de entrar na faculdade. E aquilo, a gente acaba interiorizando essas crenças, que realmente vai ser assim. E aí quando você se depara num contexto dentro da faculdade, também são passadas outras crenças para nós, do tipo que o médico ele tem que trabalhar muito, que o médico quando é novo, quando termina a faculdade, quando vai começar a fazer ali um consultório ou após terminar a residência, por exemplo, tem que pegar tudo que aparece para trabalhar, porque é novo, então tem que aproveitar para poder botar bastante empenho, bastante força no trabalho. E que médico ou médica não vai ter tempo para mais nada, que acabou o feriado, que tem que pegar todo o plantão que aparecer. Não é verdade? E que talvez o médico ou médica que trabalhe pouco é um médico que talvez não tenha assim grande potencial, que não tenha grande sucesso. Então essas crenças foram passadas dentro da faculdade, que tem que atender convênio, que tem que ganhar no giro e assim por diante. Dentro da nossa classe social, as crenças que foram passadas são, por exemplo, que colegas médicos, colegas médicas que às vezes não trabalham em agenda cheia no consultório ou o dia todo no consultório, são médicos que não têm sucesso ou que têm um pouco menos de conhecimento, enfim, ou que a carreira não é tão valorizada.
simplesmente porque tem espaços na agenda. Quantos colegas, por exemplo, quando eu participei de congressos, né, da área da cirurgia vascular, que eu comentei ali que não fazia tantos procedimentos cirúrgicos, os colegas falavam o seguinte: olha, mas será que ele é um bom cirurgião? Será que ele tem pacientes? Às vezes a agenda dele nem está lotada, né? Então, por isso que ele não tem tantas cirurgias. Então, muitas vezes nós, né, nos baseamos se um colega ele é bom profissional, se ele é profissional de sucesso, se ele tem uma agenda lotada, se ele não tem tempo, se ele é um profissional que está sempre ali dia após dia trabalhando dentro na sua atividade. Então, esses são os parâmetros que nós utilizamos. E é isso que nós assumimos na nossa realidade. Então, quando nós terminamos ali a faculdade, ou então terminamos a residência e vamos nos deparar em um mercado de trabalho extremamente concorrido, acabamos nos frustrando. Por quê? Porque o médico, aquelas crenças lá atrás, que o médico, por exemplo, iria ganhar muito, a grande maioria dos colegas, por sinal, que eles estão ganhando no mês um valor, mas que é muito longe daquilo que eles consideram ideal, ou aquilo que eles gostariam de ganhar. Tem muitos colegas, por exemplo, que têm um consultório cujo lucro dele é insuficiente para poder manter as despesas básicas de casa, para manter ali uma qualidade de vida para a família e para ele também. E esses colegas acabam tendo que enfrentar outras jornadas de trabalho, outros vínculos empregatícios. Às vezes o colega tem um consultório, ele tem que trabalhar no SAMU, tem que trabalhar na UTI, tem que fazer um vínculo na prefeitura para ver se essa renda, somado todas essas rendas, nesses vínculos empregatícios, consegue garantir para a família dele uma segurança, um status social, que muitos colegas médicos acabam reparando, né, no status social do outro colega médico, né? Se o status social não é tão bom assim, se ele não tem uma casa bacana, um carro do ano, né? Eu falo, esse colega aí não está indo bem, porque não deve estar ganhando bem, não é verdade? Então, esse status social é uma crença também que é passada e que muitos colegas médicos tentam manter, e à custa de alta jornada de trabalho, com vários vínculos, porque muitas vezes o consultório dele não está indo bem, não consegue dar tranquilidade para ele ficar trabalhando somente dentro do seu consultório e ter assim mais tempo livre. Então essa é a grande dificuldade que muitos colegas médicos acabam encarando. E como é que eu consegui? Qual foi o primeiro passo para poder reverter essa situação? Foi simplesmente a mudança de pensamento. Foi quando eu mudei a minha forma de pensar, eu consegui enxergar todas as possibilidades de formas diferenciadas. O primeiro ponto é que essas crenças que foram passadas para nós lá na parte social, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, na faculdade, durante a residência, durante a graduação, enfim, são crenças. E crenças, muitas vezes, não quer dizer que sejam verdadeiras. Elas podem ter até algum sentido, mas não quer dizer que sejam de fato a única verdade. Então esse foi o primeiro ponto. Será que as crenças que me foram passadas durante todo esse período da minha trajetória, até hoje, até esse momento que você está vendo esse vídeo, será que elas são de fato verdadeiras? Será que elas não poderiam ser vistas de formas diferentes, por exemplo? A partir do momento que eu comecei a enxergar isso, a chave virou. Porque eu percebi que muitas crenças não fazem sentido. Então, por exemplo, será que o médico de verdade tem que trabalhar muito? Será que o médico, ele de verdade não tem direito a ter final de semana, a passar o Natal com o pai, com a mãe, com os filhos? Será que o médico, ele realmente tem que faltar ali as atividades escolares do filho porque ele tem que estar num plantão, por exemplo? Será que o médico tem que trabalhar horas e horas a fio, se desgastando, tanto emocionalmente, fisicamente, para poder ganhar no giro, nos atendimentos de convênio? Então eu vi que não é necessário. Os médicos têm que enxergar, e foi algo que eu enxerguei para mim, fez todo sentido, é que existem formas mais inteligentes de se trabalhar. Uma forma que você consiga trabalhar menos e ter maior lucratividade dentro do seu consultório. Porque a partir do momento que você tem a maior lucratividade dentro do seu consultório, o que você ganha? Você ganha tranquilidade para você poder dormir à noite sabendo o seguinte, que o lucro que você tem
dentro do seu consultório, dentro do seu negócio, ele é suficientemente tranquilo para você poder garantir as despesas do mês no seu próprio consultório, na sua casa, para você poder dar tranquilidade de você ter um padrão de vida para a sua família, tá certo? E também para você poder realizar sonhos, viajar, comprar o carro do ano, enfim, ter uma casa que você goste, tudo com lucro vindo do seu consultório. E a partir do momento que você tem esse lucro vindo do seu consultório, somente do seu consultório, você não precisa pegar outros vínculos de trabalho. Você não precisa ficar lá no SAMU, na UTI, trabalhando na prefeitura, porque você tem uma fonte sua. O seu consultório te garante essa renda. E aí, a partir do momento que você tem isso, você tem tranquilidade. Quando você trabalha só no seu consultório, você tem mais tempo livre. Tempo livre para você poder usufruir de uma qualidade de vida, para você poder programar suas férias na hora que você quiser, para você poder viajar quando você quiser, não necessariamente somente no meio do ano, no fim do ano. Você pode fazer mais viagens com a sua família, você pode ter tempo para você cuidar da sua saúde, para você estar mais presente no dia a dia da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, para você ter uma vida social melhor, para você não mais faltar nas datas importantes de casamento, de Natal, de Ano Novo, aniversário do seu filho, para você poder ter mais qualidade de vida. Então, por isso que é importante você ter tempo livre, tá certo? E tempo livre passa através de uma agenda lucrativa para você ter os clientes certos, os pacientes certos, para você poder ter uma maior lucratividade no seu consultório sem precisar ter uma alta demanda de tempo para isso. E é aí que é o segredo realmente, é você ter uma agenda altamente lucrativa. É você construir dentro do seu consultório o que eu chamo de agenda qualificada, que é uma agenda que vai trazer muito mais lucratividade para dentro do seu negócio. E uma agenda qualificada, ela é totalmente diferente de tudo que você viu até hoje a respeito de agenda de consultório médico. Você deve ter visto por aí muitas pessoas dizendo que você precisa ter a agenda lotada de consultas particulares. Mas aí, olha, faz o seguinte exercício. Quando você tiver a sua agenda lotada de consultas particulares, com certeza você vai ter mais lucro do que atendendo uma agenda de convênio. Só que e o tempo? Será que ainda vai ter tempo livre para você poder usufruir dos benefícios do lucro causado por essas consultas particulares? Será que você só não vai estar trocando a modalidade de consultas que consomem o seu tempo? Do que adianta você ter uma agenda diária lotada com 20 consultas particulares se você no final do dia, no final do mês ou então naquela data especial você não está presente para a sua família? Se você não tem tempo para a sua saúde, se você não tem tempo para poder viajar, para estar junto com seus amigos, para fazer algo que te dá prazer. Então, às vezes, não faz sentido você lotar a sua agenda. Faz sentido você ter os pacientes certos na quantidade certa dentro do seu consultório. Porque se você tem uma agenda qualificada, com os clientes corretos, alinhados com a proposta que você tem de serviço dentro do seu consultório, esses clientes eles estarão dispostos a comprar todos os seus serviços, desde consulta, exame, tratamento e assim por diante. Então eles vão ser pessoas dispostas a querer pagar pelos seus serviços, de todos os seus serviços. Eles são pessoas que irão te garantir uma alta lucratividade, porque elas compram todos os seus serviços. E assim você não precisa ter uma agenda lotada necessariamente. Você pode ter a quantidade de clientes certos para você que te garantam um lucro para você ter tranquilidade de trabalhar somente dentro do seu consultório através de uma agenda qualificada que te garanta um lucro escalável dentro do seu negócio. Então esse é o princípio da agenda qualificada que muitos colegas médicos tentam ter, porém não conseguem adquirir. A partir do momento que eu entendi que a agenda qualificada era o que traria mais lucratividade dentro do meu consultório, aí que eu consegui realmente começar a implementar a mudança na minha carreira médica, porque aí
ao longo de todo esse período, eu tracei estratégias, técnicas e fui atrás de pessoas que já faziam esse tipo de trabalho também e comecei a pegar todo esse conteúdo teórico e implementar dentro do meu consultório, aqui no campo de batalha, todo santo dia, lidando com pessoas, com pacientes, atraindo clientes novos. Então, todas essas estratégias foi utilizado dentro aqui do meu consultório, que garantiu para mim um consultório de alta lucratividade e que com certeza você tem a capacidade de fazer isso dentro do seu consultório, se você também souber essas estratégias todas, se você mudar o seu pensamento, entender que essas crenças são apenas crenças, que você não precisa fazer parte disso. Esse é o primeiro ponto que você deve entender. Formar uma agenda de qualidade, uma agenda que você tenha, não agenda lotada de consultas particulares, mas que você tenha uma agenda de pessoas dispostas e que querem comprar os seus serviços. E essa quantidade ideal é você quem sabe, de acordo com a sua rotina, de acordo com aquilo que você acredita que seja interessante, ideal para você e também para o seu propósito. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas, com aquele colega que você conheça da faculdade, que talvez tenha um consultório que esteja precisando melhorar a sua questão da lucratividade. Então você pode compartilhar com eles, que você vai estar ajudando e beneficiando muitas pessoas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreva aqui no canal e você pode agora ir lá na descrição desse vídeo, deixar as suas dúvidas e lá também vai ter um link que é do grupo VIP do WhatsApp. Se você tem interesse de querer entrar no grupo VIP do WhatsApp da Agenda Médica Lucrativa, vai lá, clica no link, entra que você vai receber lá no WhatsApp muito mais conteúdo, informações, orientações e eu vou deixar também lá uma planilha, um checklist do ponto de vista inicial, que é o marco zero, onde você está nesse exato momento. Eu vou deixar um checklist para você poder fazer, para você iniciar o primeiro passo para a mudança na sua carreira na área médica, para a mudança da lucratividade no seu negócio. Então vai lá, clica no link, entra no grupo do WhatsApp, que lá você vai ter muito mais informações, conteúdos desse checklist. No próximo vídeo eu vou falar para vocês a respeito dos pilares que constituem o consultório de alta lucratividade, que você também poderá implementar dentro do seu negócio para tornar o seu consultório ainda mais lucrativo, ter assim uma agenda médica de qualidade, muito mais tempo livre para você, para sua família e também para sua qualidade de vida. Até o próximo vídeo.